Fala galera, muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre a famosa dieta low carb, né? Que está fazendo muito sucesso lá fora nos Estados Unidos, na Europa e está começando a entrar na moda aqui no Brasil também. Basicamente o low carb é uma classificação de dietas que buscam reduzir consideravelmente a quantidade de carboidratos que a pessoa vai estar ingerindo na sua alimentação diária, fazendo essa compensação energética por gordura ou proteína. É open de bacon e ovos, cara, isso é um sonho! Ela tem demonstrado resultados positivos a curto prazo para quem busca perder peso com velocidade, e muitos dizem que ela também traz benefícios a longo prazo, incluindo pessoas que sofrem de diabetes e até problemas cardíacos. E por isso muita gente veio adotando essa dieta não só com o objetivo de emagrecer, mas com o objetivo de manter um estilo de vida mais saudável. E assim como vem acontecendo com o vegetarianismo, com o veganismo, em que a própria economia já entrou no jogo, onde já existem restaurantes especializados em produzir alimentos para esse público específico, para o low carb isso também já está acontecendo. Na Europa já tem restaurantes especializados nas pessoas que seguem as dietas low carb, do baixo consumo de carboidrato. E como todo comportamento diferenciado que é adotado por muitas pessoas, você já deve estar imaginando que essa identidade de grupo já está começando a surgir dentro das pessoas que seguem essa dieta. Toca aqui quem for low carb! Ih, lá, paleolítico querendo se enturmar. Dependendo. O problema é que quando esse fenômeno de grupo começa a acontecer, as pessoas tendem a se fechar um pouco para críticas e possíveis estudos que podem vir a surgir. E como nesse caso nós estamos falando da saúde das pessoas, eu achei mais do que válido vir preparar esse vídeo aqui para vocês. O que é uma dieta low carb, de onde surgiu essa ideia e o que a ciência tem a dizer sobre isso? Eu vou trazer aqui para vocês alguns estudos bem atualizados que foram publicados nesses últimos anos e aí a gente conversa e vê aqui o que a gente acha e tenta chegar numa conclusão. Beleza? Se você nunca ouviu falar sobre low carb, essa é uma boa oportunidade para você ficar por dentro desse assunto que, na minha opinião, vai crescer cada vez mais aqui no Brasil nos próximos anos. Mas antes de eu começar, eu vou dar o recado mais rápido do mundo. Se você conhecer ou estiver alguém que está com dificuldade para entrar numa universidade particular aqui pelo Brasil, você pode acessar o site do Quero Bolsas. Lá você pode encontrar bolsas de até 75% em universidades particulares por todo o Brasil. Então acesse o link lá que estará na descrição deste vídeo e você estará ajudando o canal do Slow a crescer, beleza? Então, sem mais enrolações, vambora! Um conceito básico de nutrição é que existem dois grupos essenciais para a nossa saúde, os micronutrientes e os macronutrientes. Os micronutrientes, como o nome sugere, são pequenas moléculas, como vitaminas ou minerais, que são de extrema importância para o nosso organismo. Ô Mangarês! Ô Mangarês! Tá me ouvindo, Mangarês? Eles estão presentes em tudo quanto é tipo de alimento e, felizmente, nós não precisamos de uma quantidade muito absurda deles para viver bem. Já os macronutrientes, como o nome diz, são moléculas maiores e é de onde nós tiramos a maior parte da nossa energia para sobreviver e para engordar também. E é por isso que muitas das dietas acabam focando justamente em regular a quantidade e a proporção de consumo desses macronutrientes, que são basicamente três: proteínas, carboidratos e lipídios, que é a famosa gordura. Joga a banha nessa panela que hoje é almoço de domingo. Opa! Vocês convidaram o manganês? Os micronutrientes são poucos e muito pequenos, então é natural que a gente arredonde para 100% da energia que a gente adquire na alimentação só para esses três macronutrientes. Então, por exemplo, você pode ter uma dieta onde o consumo de carboidrato é de 60%, o consumo de proteína é de 30% e o consumo de lipídios é de 10%. Ou então de 20% de carboidrato com 50% de proteína e 30% de lipídio. O importante é você entender que, dependendo da dieta, esses três macronutrientes vão estar sempre se alternando e tendo que necessariamente preencher os 100%. Se você remover de um desses três, você naturalmente estará compensando essa quantidade de energia removida, só que com outro macronutriente. Deixa eu ver, 1% de proteína, 1% de lipídio e 98% de açúcar. Então, partindo desse princípio, será que existe uma proporção correta entre esses macronutrientes para que um dia a gente atinja a alimentação ideal? E se sim, qual será essa proporção? Mas antes, deixa eu explicar brevemente para vocês o que são esses macronutrientes e onde que a gente pode encontrar eles. Se você já entende bem esse assunto e quer saltar direto para a parte do low carb, é só você ir direto para esse minuto aqui. Mas se você não se sente seguro, eu recomendo você ouvir um pouquinho da minha breve apresentação. Ô Mangarês, chama o carboidrato aí. Os carboidratos são as principais moléculas de energia que nós temos disponíveis por aí. Desde que a vida na Terra descobriu um jeito de trancar a energia solar dentro de uma molécula utilizando carbono e água, nós temos aí as primeiras moléculas de carboidrato.
carboidratos. E aí, se você ingerir essas moléculas de carbono hidratado, para nossa sorte, nossos ancestrais também acabaram desenvolvendo um jeito de quebrar essa molécula utilizando o oxigênio em uma forma de energia que pudesse ser utilizada pelo nosso corpo. É você liberar aquela energia solar e colocar elas em moléculas muito menores que servem como moeda energética para o funcionamento das suas células. Olha que coisa linda, né, cara? A gente se move por energia solar. Segundo essa lógica, fica fácil da gente entender que os carboidratos estão presentes em grande quantidade, principalmente em vegetais. O açúcar, que vem da cana-de-açúcar, os pães, que vem do trigo, o arroz, que vem do arroz, a batata, que vem da batata, o feijão, a soja, o macarrão, e essa lista vai embora para a felicidade do nosso dia a dia. E como eu mencionei, justamente pelos carboidratos serem as principais moléculas de energia, é que a gente precisa tomar cuidado com elas para que o nosso corpo não estoque elas demais e nós nos tornemos botijãozinhos sensuais. Mas, pelo contrário do que muita gente pensa, jogar bola e pular corda não são muito bem as prioridades do nosso corpo na hora de gastar essa energia. Ele precisa dela principalmente para suprir as necessidades vitais do seu corpo, como, por exemplo, fazer com que suas células funcionem corretamente e o seu DNA consiga auxiliar na construção do próximo macronutriente, que são as famosas proteínas. Ah, meu ancestral não inventou o arco e flecha para eu ficar comendo. Compondo em torno de 20% do seu organismo, as proteínas nada mais são do que peças essenciais para o bom funcionamento do seu corpo. Além de elas ajudarem a compor a estrutura das células e dos seus tecidos, elas também servem como sinalizador, anticorpos e tudo quanto é tipo de comunicação que acontece dentro de você. Por isso, não tenha dúvidas da importância das proteínas na sua alimentação, porque sem elas, a vida como a gente conhece nem existiria. Universo morto. O manganês. E quando um tipo de vida se alimenta do outro, essas proteínas são ingeridas e quebradas em peças menores que vão ser utilizadas pelo organismo daquela pessoa para reconstruir e produzir novas proteínas. E é por isso que a maior fonte de proteínas que nós temos é de origem animal. Carne vermelha, carne branca, ovos, leite, derivados como o queijo, a manteiga, são boas fontes de proteína, mas não são as únicas. Pode parecer novidade para muitos de vocês, mas por incrível que pareça, os vegetais também são seres vivos. Eles também possuem metabolismo, tecidos, são feitos de células, logo também possuem proteína. Cuidado que a planta ali tá te olhando, hein? Soja, quinoa, lentilha, feijões são alguns desses vegetais que apresentam uma quantidade considerável de proteínas. Menos do que as carnes, mas ainda assim o suficiente para uma dieta equilibrada. A soja, por exemplo, tem uma proporção de proteínas semelhante à de um ovo, que é de produto animal. E por último, o terceiro dos nossos macronutrientes são os lipídios. Ou gordura, para os mais íntimos, não deve ser vista como uma vilã, porque assim como os outros macronutrientes, ela também assume um papel importantíssimo para o seu organismo. Como fazer parte da membrana plasmática das suas células, participar da formação de alguns hormônios, transportar colesterol e, se tiver sobrando, estocar energia para o futuro, servir como isolante térmico e proteger o seu corpo contra porradas diretas. Eu quero preço. Inicialmente, essas gorduras são diferenciadas em dois principais tipos, que são as gorduras saturadas, que têm as suas moléculas literalmente saturadas de hidrogênio. Ô, Lipídio, você consegue segurar mais uma molécula de hidrogênio aqui pra mim, cara? Pô, quebra esse galho aí. Eu não sei se dá, não. Tá meio apertado aqui já. O que faz com que elas fiquem densas e sólidas, como a manteiga, por exemplo, ou gorduras de origem animal. Aquela carninha do churrasco, aquele bacon que te ama e fica guardado no coração. Ou gorduras insaturadas, que apresentam moléculas mais livres, fazendo com que elas fiquem mais fluidas e mais líquidas. Cadê? Alguém tem hidrogênio para eu segurar? Alguém tem? Como a gente vê no azeite, no abacate, na castanha, amendoim, entre outros alimentos, principalmente de origem vegetal. Existem muitos outros tipos de gordura, mas depois eu comento sobre alguns deles aqui com vocês. Mas se alimentar de lipídios não é a única forma de você acumular eles no seu corpo. Seu corpo tem um macete para produzir eles para você. Por acaso você foi numa festa de criança e você entupiu a cara de doce porque hoje pode! Seu corpo identifica esse excesso de carboidratos, né, que no caso são os açúcares, e faz uma alquimia no seu fígado para converter eles para lipídios e para poder estocar no seu organismo. E é por isso que o excesso de açúcar engorda. Tira a mão, manganês. Beleza, então agora vocês estão contextualizados do básico
básico dos 3 macronutrientes que norteiam os estudos e dietas que a gente vê por aí. Esses estudos partem de uma pergunta simples, mas com uma resposta muito complexa. Qual é a proporção ideal entre esses macronutrientes em relação à saúde do ser humano? Será que o excesso de carboidrato faz mal? Ou a gente deve diminuir ele e aumentar o consumo de gordura? Será que faz sentido a gente pensar dessa forma? E se meu objetivo for emagrecer? Vários nomes já proporam fórmulas de alimentação para emagrecer, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, como William Benton, em 1863, que propôs uma dieta em que você cortasse a ingestão de pão, manteiga, açúcar e cerveja. Opa, pera aí, mas tudo tem limite nessa vida, né? Já em 1967, quase um século depois, um cara chamado Irving Stillman propôs no seu livro The Doctor's Quick Weight Loss Diet, propondo uma dieta com baixo consumo de carboidratos e lipídios e alto consumo de proteína. Esse livro acabou conquistando o público americano e sendo alargada para o povo começar a pensar em incorporar esse tipo de dieta no seu dia a dia. Mas quem levou boa parte dos créditos foi o Dr. Robert Atkins, em 1972, quando lançou seu livro Atkins Diet Revolution, onde ele também propunha uma dieta que ia bastante na contramão do senso daquela época. Vocês ficam aí achando que o que engorda é gordura? O problema está todo no carboidrato. Ele se baseou em alguns artigos que ele havia produzido com os seus próprios pacientes e também entrou na onda de sugerir uma dieta com baixo consumo de carboidrato, sendo compensado por um alto consumo de proteínas e gordura. E aqui é importante contextualizar que a ciência da época apontava cada vez mais para possíveis malefícios de uma dieta muito rica em proteínas e gorduras. Parem de comer McDonald's, essa friturada toda, isso vai acabar com a saúde de vocês. Quanto é que as ideias do Atkins foram muito mal vistas na época, ele foi acusado de charlatão, chegando até a classificar a dieta dele como fad diet, né, que é o termo em inglês que eles utilizam para uma espécie de dieta pseudocientífica, que se diz científica, mas não tem fundamento. O cara tá se baseando em quê para afirmar isso aí? Meia dúzia de teste em paciente? Cadê os estudos? E é agora que essa história começa a ficar interessante. Com o passar dos anos, as dietas low carb foram ganhando cada vez mais adeptos, foram ganhando novas versões e principalmente pessoas interessadas em saber qual é o real funcionamento e mecanismo por trás delas, se elas realmente funcionam ou não. Com o avanço da ciência, da medicina, com a compreensão do funcionamento do nosso organismo, aos poucos nós fomos aperfeiçoando o nosso entendimento do mecanismo por trás dessas dietas. E eu nem preciso dizer que esse mecanismo é extremamente complexo, a gente não sabe muita coisa ainda, mas já temos uma pequena noção de como as coisas funcionam. E eu vou agora passar o básico do básico aqui para vocês. Beleza? Falando de organismo, a ideia básica por trás da dieta low carb está na relação de concentração de açúcar no sangue e da liberação de insulina. Os carboidratos podem ser classificados como simples ou complexos, sendo os simples moléculas menores, como frutose e glicose, que são absorvidas rapidamente no seu intestino e caem direto no sangue, enquanto os complexos são moléculas maiores, de mais difícil digestão, que às vezes passam direto pela absorção, caindo direto no ralo. A gente torce para isso. Já a insulina é o hormônio produzido pelo seu pâncreas, que vai administrar todo esse açúcar que cai na sua corrente sanguínea e auxiliar o transporte dela para dentro das suas células. Vamos lá, todo mundo entrando. Calma, ó, sem empurrar. Ei, você! O que você tá fazendo aqui? Solta ela, solta, é para você entrar na célula. Mas a glicoproteína pode. Mas você não se chama glicoproteína. E não só para o interior das células, como parte desse açúcar é enviado para os tecidos para ser estocado em forma de gordura. Agora preste atenção, a lógica é a seguinte: se você tiver com pouca concentração de açúcar no seu sangue, o seu corpo vai liberar e produzir menos insulina. E assim as suas células começam a receber pouco açúcar e ao invés de estocar a gordura, o seu organismo começa a utilizar essa gordura para produzir energia para que as suas células possam utilizar ela. Inicialmente pela quebra de glicogênio, mas em situações de ainda mais escassez, o seu organismo entra num modo chamado cetose, que nada mais é do que a conversão de gordura realizada pelo seu fígado em corpos menores que o seu organismo consiga utilizar rapidamente, os corpos cetônicos. Ou seja, você força o seu organismo a começar a usar um artifício de emergência de geração de energia, fazendo com que ele consuma a gordura do seu corpo. Não tem jeito, pessoal, nós teremos que tirar das nossas reservas.
E essa é uma das principais razões da pessoa começar a perder peso. Você reduz drasticamente o consumo de carboidratos para 40, 30, 20, 10 e até 5 em alguns casos em dietas cetogênicas, né, como o nome já diz, e faz a compensação calórica com gorduras e proteína. Dessa forma, as concentrações de açúcar e insulina vão se manter baixas no seu organismo e você vai começar a queimar a gordura que estava estocada no seu corpo, fazendo com que você perca peso. E de fato isso funciona. Com o passar do tempo, vários estudos foram surgindo e demonstrando a eficiência da dieta low carb para fazer as pessoas perderem peso, principalmente a curto prazo. Como esse link que eu vou deixar na descrição, que fez um compilado com 23 estudos científicos, avaliando a resposta do organismo às dietas low carb nos primeiros meses, comparando os resultados com dietas de baixo consumo de gordura, que também são populares, analisando a variação dos fatores de risco de doenças cardiovasculares, a resposta do organismo de pessoas obesas, de pessoas diabéticas, entre vários casos semelhantes. Então, se inicialmente as dietas low carb foram acusadas de serem pseudocientíficas, hoje em dia elas não são mais. Aê, eu sempre soube, porra, me dá um abraço, manganê. Mas vamos com calma, porque essa história tá longe de acabar por uma razão bastante complexa e relevante. Se você reparar, todos esses estudos que eu acabei de citar foram feitos com um número amostral bastante pequeno e com prazo de no máximo 2 anos. O que faz sentido, né? Porque você dificilmente conseguiria verba e apoio de um monte de voluntários para ficar indo tirar sangue e indo periodicamente no laboratório por um período de 10, 15, 20 anos. Eu vou ser voluntário em um estudo ou eu vou comprar um cachorro? O problema é que quando a gente está falando sobre a alimentação das pessoas, sobre a saúde delas, 2 anos é um período muito curto para tirar conclusões. Então, se a gente quiser ter uma noção melhor de como que essas dietas influenciam na saúde das pessoas a longo prazo, nós precisaríamos fazer um estudo longo, demorado e com um número amostral grande o suficiente que traga pra gente uma noção do que realmente acontece com a saúde dessas pessoas. Bom, e o problema é que esses estudos não são nada simples de fazer. No dia 29 de agosto de 2017, a revista científica The Lancet publicou um artigo que deu o que falar. O estudo, que ficou conhecido como Pure, começou em 2003, quando um grupo de cientistas já resolveu assumir o compromisso de analisar o efeito das dietas no organismo das pessoas a longo prazo. Eles pegaram as informações sobre a alimentação de 135 mil pessoas espalhadas em 5 continentes em 18 países classificados por baixa, média e alta renda. As pessoas possuem entre 35 e 70 anos de idade e responderam questionários em relação à alimentação, mas não só isso, como também o peso, se é diabética, tem problema no coração, se fuma, bebe, faz atividade física e até o emprego da pessoa. Eu sou marceneiro, tenho 39 anos de idade, sou diabético, gosto de uma pinga. Além disso, é claro que elas tinham que responder como era a base da alimentação dela. Café da manhã, tá. E no almoço? Peraí. Amendoim dentro da azeitona? Segurança, tira essa pessoa daqui. Ela não sabe o que ela está fazendo. O objetivo era descobrir a relação entre a ingestão de gorduras e carboidratos com o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, derrame, infarto do miocárdio ou outras doenças que podem levar ao óbito. Dessa forma, a gente pode ter uma noção melhor do impacto desses macronutrientes na saúde das pessoas a longo prazo. Será que as gorduras são tão malvadas assim e os carboidratos tão inofensivos como costuma dizer a medicina tradicional alimentar? Bom, depois de 7 anos acompanhando os voluntários e depois de analisar mais de 130 mil dados, os cientistas chegaram a uma resposta muito interessante. Primeiro, em relação às gorduras. Uma pessoa que tivesse na sua dieta uma alta quantidade de gorduras correspondente a 35% das calorias diárias, morreram 23% menos do que as pessoas que utilizavam 10% da energia vinda de gordura. Carboidratos. Os que ingeriam 77% das energias vindas de carboidratos apresentavam 28% mais chances de morrer do que aqueles que ingeriam 46% da energia vinda de carboidrato. O que significa que esse estudo virou de cabeça para baixo que as pessoas pensavam. Tá, como assim, cara? Passei a vida inteira evitando gordura e comendo pão e agora me sai um estudo desse? Que palhaçada é essa? E a galera que opta por dietas low carb foi a loucura. Aê, porra, low carb, eu sempre soube, enganei. Mas a graça da ciência é que ela é muito dinâmica e funciona justamente com a constante reconstrução das ideias que são afirmadas. Para que isso aconteça, ela precisa estar aberta a críticas e não muito tempo depois foi exatamente isso que aconteceu.
imbecil. Ah, não sei não, hein? Esse estudo aí tem muita ponta solta. É melhor a gente ir devagar, né? Porque afinal de contas é da saúde das pessoas que a gente tá falando. Pois é, quanto é que 10 dias depois da publicação desse artigo, a Universidade de Harvard já lançou a sua análise fazendo umas críticas e dando uma desacelerada na empolgação do pessoal. Uhul! Isso aí! Yupi! Yeba! Eles apontaram 4 erros metodológicos presentes na pesquisa Pew que eu vou resumir brevemente para vocês. A primeira é que o estudo utilizou o termo total de carboidratos, né? Que é uma ideia bastante simplificada. Como eu já expliquei no vídeo, carboidratos estão presentes em frutas, verduras, legumes, grãos refinados e açúcar de forma geral. Cada tipo de carboidrato vai causar uma resposta diferente no seu organismo. Por isso, avaliar o total de carboidratos sem diferenciar eles é fazer uma baita de uma vista grossa na dieta das pessoas. A própria página de Harvard linkou um artigo deles explicando a diferença entre esses carboidratos, que eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser se aprofundar mais, assim como o link de tudo que está sendo dito neste vídeo. O segundo erro metodológico apontado no estudo é a questão da relação da pobreza com o alto consumo de carboidrato. O estudo acabou revelando que a maior parte dos participantes com um alto índice de consumo de carboidratos estão presentes nos países mais pobres de baixa renda. E faz sentido, né? Em Bangladesh, por exemplo, quase que a maior parte da população se alimenta quase que exclusivamente de arroz. Então, em muitos casos, não é uma questão de alto índice de consumo de carboidratos, e sim um caso de uma alimentação pobre. E aí, obviamente, os índices de mortalidade tendem a ser maior. O terceiro erro apontado foi na análise incompleta da gordura. Diferente de carboidratos que eles analisaram como total de carboidrato, na gordura eles subdividiram em saturada, monossaturada e poliinsaturada. Beleza, mas tem 2 problemas aí. O primeiro é que eles não levaram em consideração a gordura trans, que até onde a gente sabe é o pior tipo de gordura para o nosso organismo. E segundo é que eles não compararam os efeitos da substituição da gordura saturada para a gordura poliinsaturada. E se a gente for analisar esse gráfico aqui, realizado em um outro estudo de Harvard, a gente consegue perceber bem a diferença no índice de mortes causadas pelo consumo desses diferentes tipos de gordura. Como eu disse, a gordura trans lá em cima, responsável pela maior parte dos problemas, em seguida as gorduras saturadas e lá embaixo as gorduras poliinsaturadas, representando o menor índice de morte por consumo de gordura. Por isso o estudo foi criticado também por não fazer uma comparação entre o consumo das gorduras saturadas para as gorduras poliinsaturadas, o que provavelmente traria resultados significativos. E por último, o quarto erro apontado no estudo foi em relação à confiabilidade dos dados em algumas situações. O estudo, por exemplo, apontou para 17,7% da dieta dos chineses serem em relação à gordura, enquanto outros estudos que já tinham sido feitos anteriormente apontaram para 30% da dieta dos chineses serem de gordura. Uma diferença bastante significativa, quase o dobro da diferença e por isso uma discrepância que não pode ser ignorada. Ah, Slow, porra, então não dá pra contar com nada disso, cara. Esse estudo tá todo errado. Não é que ele tá todo errado, a questão é que ele não tá todo certo. Dá pra gente tirar umas informações daí, uns dados, analisar e aprimorar ainda mais essas informações em próximos estudos que vierem sobre esse tema. Ah, e vai demorar mais quanto tempo pra sair? Mais 10 anos de estudo? Pra nossa felicidade, outros cientistas já estavam trabalhando há anos em um outro estudo, com uma ideia bem parecida, mas sem cometer parte dos erros metodológicos que o último estudo havia cometido. E novamente, os resultados foram muito interessantes. O estudo está super fresco, foi publicado mês passado, em agosto de 2018, e por isso é o estudo mais recente que nós temos até agora, que é a data de postagem deste vídeo aqui. E assim como o anterior, este também foi publicado na revista The Lancet. Pá, agora eu quero ver! Dessa vez o estudo utilizou menos participantes, mas durou por mais tempo. No total foram 15.428 voluntários entre 45 e 64 anos de idade, que viviam em 4 comunidades diferentes dos Estados Unidos e foram acompanhados por um período de 25 anos. Além desses dados, também foram utilizados dados de outros 7 estudos multinacionais que tinham objetivos semelhantes e foram comparados, feito uma meta-análise para ver se os resultados apontavam mais ou menos na mesma direção, se eles eram compatíveis. O estudo ficou conhecido como AREC e teve uma lógica muito parecida com a utilizada pelo Pew. No início da pesquisa, os participantes receberam questionários para responder em relação à sua alimentação, sua saúde, hábitos, entre tudo quanto é informação necessária para que o estudo pudesse acontecer.
Meu nome é Valderice, sou funcionária pública e trabalho tomando conta dos pets do cachorro. Felizmente, dessa vez os cientistas levaram em consideração as diferentes origens dos carboidratos, proteínas e gorduras que estavam presentes na alimentação dos voluntários. Afinal de contas, um prato de legumes e um pote de sucrilhos não é visto da mesma forma pelo seu organismo. Sucrilhos, sucrilhos... Oh, que porra é essa aqui, cara? Isso aqui é espinafre, cara. Espinafre não! Não, no café da manhã. Deixa o espinafre pra lá. Vamos aos resultados. Para não surpresa das pessoas, o estudo concluiu que lá no fundo todo mundo já imaginava. As pessoas que mantêm uma dieta com cerca de 50 a 55% da energia adquirida vinda de carboidrato tendem a ter uma expectativa de vida maior do que as pessoas que consomem carboidrato demais e, pasmem, também as que consomem carboidrato de menos. Lembrando que o estudo foi feito com pessoas entre 45 e 64 anos, eles afirmam que a partir de 50 anos de idade, uma pessoa que consome carboidratos entre 50 e 55% da dieta tende a viver mais 33 anos. Isso aqui é uma média, tá, galera? Não é uma regra, não. Enquanto uma pessoa que excede no carboidrato, utilizando 70% da dieta dedicado a eles, tende a viver mais 31,9 anos. Enquanto os que mantiveram uma dieta entre 30 e 40% de carboidratos tendem a viver mais 30,7 anos. E por fim, os que mantêm uma dieta de carboidrato abaixo de 30% tendem a viver mais 29 anos de idade, totalizando 4 anos de vida a menos do que aqueles que optam por uma dieta mais balanceada, entre 50% e 55% de carboidrato. Ou seja, o estudo sugere que carboidratos de mais ou carboidratos de menos tende a reduzir a sua expectativa de vida a longo prazo. Ah, Jô, fala sério, eu vou lá ficar me preocupando com a minha alimentação por causa de 2 ou 3 anos de vida a mais, eu prefiro viver do meu jeito e ser feliz e morrer cedo. Mas é bom lembrar que você não vai estar super saudável e morrer do nada quando chegar a sua hora. Para o seu organismo chegar no ponto de você morrer por alguma doença de alimentação ou nutritiva, é porque o seu corpo já vem se arrastando ali há algum tempo. Então não se trata só de com quantos anos a mais você vai viver, e sim com que qualidade de vida você quer passar os últimos anos da sua vida. E para não cair no mesmo erro do estudo Pure, o Arik avaliou as diferentes origens das proteínas, carboidratos e lipídios. E também encontrou resultados interessantes, apesar de um pouco previsíveis. Como previsto, os índices de morte variaram de acordo com a origem desses macronutrientes, podendo ser de origem animal ou vegetal. E aqueles que optavam por alimentos de origem animal tendiam a ter uma redução na expectativa de vida comparada aos que utilizavam alimentos de origem vegetal. O que lá no fundo eu imagino que todo mundo já sabia. Come a salada para ficar bonito igual os seus irmãos. E é claro que o próximo passo agora é o estudo Arik receber críticas igual aconteceu com o estudo Pure. O pessoal que leva a dieta low carb como religião vai atacar esse estudo de tudo quanto é jeito. Tá tudo errado, isso é um absurdo, esse estudo foi financiado pelas grandes empresas e corporações que visam uma redução da população mundial. Isso aí a gente deixa pra lá. Mas o pessoal que é mais sensato vai criticar o estudo com bons pontos. Pô, Slô, mas eu acho que ficou faltando mais variáveis aí, né? Esse estudo utilizou uma margem de idade bastante limitada, não levou em consideração alguns pontos importantes, eu acho que não dá pra bater o martelo não, hein? E você tá certo, não dá pra bater o martelo pelas razões que eu já expliquei. A gente tá falando de um número amostral muito grande com... A gente está falando de um número amostral muito grande, com infinitas variáveis, então sempre vai ter um porém. Agora, não é por causa disso que o estudo está todo errado e não serve para nada. Esse estudo é relevante e traz informações valiosas para a humanidade. Ele não traz uma resposta, mas ele traz um direcionamento. Mantenha o pôr do sol sempre à sua esquerda, que assim você nunca andará em círculos, pequeno gafanhoto. Quanto é que até o Pure, que teve a metodologia criticada, chegou a resultados semelhantes ao Arik. E a gente percebe isso olhando para este gráfico aqui. Ó, é o seguinte, a linha horizontal representa a quantidade de energia vinda de carboidratos diários na dieta das pessoas. E a vertical a expectativa de vida delas. Presta atenção na linha azul. Repara que ela quase faz um formato de U, mas sem a parte da esquerda. Esse é o gráfico encontrado pelo estudo Pure. Agora compara com a linha vermelha, que é referente aos resultados encontrados no estudo Arik. Você vê que esse sim está chegando mais perto de completar a forma de U. Dá para perceber que as duas linhas não são idênticas, mas representam uma similaridade. A diferença é que a linha referente ao Pure não pegou os dados de baixo consumo de carboidratos, enquanto o Arik sim. E aí você entende por que muita gente que defende dietas low carb utiliza o primeiro estudo como argumento. Porque ele demonstra que a curva só sobe e a mortalidade também. Mas o que ele não mostra é que antes a curva sobe também, demonstrando um índice significativo
de mortalidade. Ixi, será que não dá pra gente apagar essa parte aqui com borracha, não? Agora, eu não tô mostrando isso aqui pra tacar na cara da galera low carb, não. O ponto é que esses estudos, de certa forma, eles são complementares. Se você descarta ele por algum pequeno erro metodológico ou porque faltou alguma variável, você tá abrindo mão e ignorando uma ótima fonte de conhecimento que nós temos sobre esse assunto. E, novamente, esses estudos não decretam verdades. Eles apontam um caminho. Eles são peças de um quebra-cabeça muito maior que representa uma longa jornada de entendimento da nutrição, da saúde e de como nós deveríamos nos alimentar. Pois, Lô, mas tem um ponto importante aí, cara. A obesidade traz vários problemas de saúde. A dieta low carb é excelente para fazer as pessoas emagrecerem. Será que não compensa fazer uma dieta dessa até atingir o peso ideal e depois parar? Realmente, a obesidade é um problema sério e quanto antes as pessoas começarem a se preocupar com isso, melhor para ela. E de fato, as dietas low carb são eficientes para fazer as pessoas perderem peso a curto prazo. Mas ela não é a única forma e nem a mais eficiente. Você pode, por exemplo, cortar o seu braço fora. Vai perder uns 5 quilos em 10 segundos. Olha que maravilha. Mas falando sério, a questão é que tanto uma dieta low carb quanto uma dieta low fat, né, que é mais ou menos a mesma coisa, só que baseada no baixo consumo de gordura, vão te trazer resultados muito parecidos. E eu digo isso porque no começo desse ano, em 2018, o Departamento de Medicina da Universidade de Stanford publicou um estudo que buscava exatamente a resposta para essa questão. Qual dieta será que é mais eficiente para fazer as pessoas perderem peso rápido de forma saudável? E eu vou explicar aqui brevemente para vocês. É o último estudo, eu prometo. Eles acompanharam 609 participantes, metade homem, metade mulher, entre 18 e 50 anos de idade, por um período de 1 ano. Os participantes foram distribuídos aleatoriamente entre os que iam fazer a dieta low carb e os outros iam fazer as dietas low fat, né, que é o baixo consumo de gordura. Todos eles foram auxiliados para que consumissem um mínimo de produtos processados e artificiais e dessem preferência para os produtos naturais. A dieta de vocês vai começar na feira! Opa! Na beira! Pinguim israelense! Bebe! E depois de 1 ano, o resultado foi que os participantes dos dois grupos perderam em média 13 quilos. Obviamente, uns perderam mais do que os outros, esses 13 quilos representam uma média do peso que foi perdido pelo número de participantes. O que significa que as duas dietas apresentaram, em média, o mesmo resultado. E não só isso, em uma tentativa de entender por que umas pessoas reagem melhor a algumas dietas do que outras, os cientistas sequenciaram parte do genoma dos participantes para analisar se alguns genes responsáveis pela quebra dos açúcares, por exemplo, poderiam influenciar a resposta do organismo dela a determinada dieta, né? Porque se a gente descobre uma relação dessa, ficaria muito mais fácil da gente encontrar uma dieta certa para cada pessoa. E eles não encontraram nada. Assim como eles analisaram o nível inicial de insulina dos pacientes para ver se isso implicaria em algo no metabolismo das pessoas e, consequentemente, nos resultados do experimento, e não encontraram nada. Corroborando novamente a ideia de que o corpo humano é complexo pra cacete, bastante individual, e a gente sabe muito pouco sobre ele. Então, para concluir, para ninguém ficar perdido, o que eu recomendo é que vocês vão na direção em que esses estudos estão apontando. E de acordo com o último grande que foi publicado, a direção é o equilíbrio. Nem carboidrato de mais, nem carboidrato de menos, e de preferência produtos de origem vegetal ao invés de animal. Eu não tô falando para você virar vegano. Para esse assunto aí eu pretendo fazer um vídeo inteiro dedicado a isso algum dia. Eu tô falando para você dar preferência aos produtos de origem vegetal. E essa parte da origem do alimento é tão importante que, nas palavras do nutricionista Walter Willett, coautor do produto Warwick da Universidade de Harvard, carboidratos de mais ou de menos podem ser prejudiciais à saúde, mas o mais importante é o tipo de carboidrato, proteína e lipídio que você está consumindo durante a sua vida. Então, assim, quem sou eu para falar o que vocês devem comer, né? Se você quiser entrar na onda de fazer uma dessas dietas que são focadas justamente em causar um desequilíbrio no seu metabolismo para forçar ele a mudar o modo dele funcionar, é a sua decisão, seu corpo, suas regras. Mas eu tô com a consciência tranquila de estar fazendo aqui a minha parte e mostrar para vocês o que os últimos estudos estão dizendo e como que a gente pode interpretar ele. E a minha recomendação pessoal para quem realmente tiver com interesse em perder peso de forma saudável é procure um especialista para te auxiliar. Marque uma consulta com uma nutricionista, porque ela vai sentar com você, vai analisar os seus hábitos alimentares e vai ir dando sugestões de quais alimentos podem ser trocados por outros de uma forma que fique
satisfatória para você. Um profissional vai poder te acompanhar para ver se o seu organismo está reagindo bem, se são necessários fazer algum tipo de alteração, se você não está satisfeito com algum tipo de alimento, como é que você pode trocar ele por algum mais saudável. Um bom profissional vai conseguir elaborar e adaptar uma dieta equilibrada que funcione de acordo com as variáveis e individualidades que só o seu organismo tem. Então, aos interessados, eu recomendo que vocês procurem na cidade de vocês por nutricionistas que possam atendê-lo. Para quem mora na cidade de Petrópolis, eu tenho o prazer de recomendar aqui a nutricionista Brigitte, que tem uma reputação boa nas suas costas e foi responsável por me colocar neste mundo. Então, se você gosta de assistir o meu canal, você tem que agradecer a ela. As informações estarão todas no primeiro comentário no YouTube. E para quem não tem renda para contratar um nutricionista, me informaram que o SUS está disponibilizando profissionais para fazer um atendimento gratuito para todos vocês. E assim eu te garanto que você vai conseguir cumprir o seu objetivo de emagrecer ou de apenas ajustar a sua alimentação de forma saudável, sem precisar ficar na dúvida se está fazendo a coisa certa ou não. O que é ótimo, né? Porque afinal de contas, estamos falando sobre a saúde de vocês. Bom, muito obrigado a todos que assistiram, se inscreva no canal caso você queira receber mais vídeos como esse, deixe seu like se você gostou do vídeo, um agradecimento especial aos apoiadores que tornam esse trabalho possível, muito obrigado, nós nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e valeu!